para elas não desanimarem, sabe? Porque... Web Rádio Câmara São Paulo. Fonte de notícias para veículos de comunicação, blogs, assessorias e toda a sociedade. Diariamente, um resumo com as principais atividades. Pauta das comissões, transmissão ao vivo dos acontecimentos e entrevista com vereadores e autoridades. Saiba mais sobre sua cidade. Ouça Web Rádio Câmara São Paulo, a voz do Legislativo paulistano. São 11 horas mais 16 minutos. A Web Rádio Câmara São Paulo, em cadeia com as rádios comunitárias da capital paulista, abre os microfones aqui da sala Tiradentes, para a gente receber hoje o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, em entrevista coletiva para as rádios comunitárias. A gente agradece desde já ao prefeito Bruno Covas, a todas as rádios comunitárias presentes, lembrando que a Web Rádio Câmara São Paulo tem essa parceria, é uma parceria que começou já com várias entrevistas, inclusive com vereadores aqui desta casa, e hoje a gente recebe o prefeito Bruno Covas. É sempre importante lembrar que as rádios comunitárias se sentem honradas, porque o prefeito de São Paulo, o chefe do Executivo paulistano, vem até aqui para ouvir as demandas que essas rádios têm. E isso é fundamental. A gente fica muito grato com isso. Desde já eu cumprimento o prefeito Bruno Covas, que aqui está, traz o seu bom dia para todos nós e daqui a pouco a gente anuncia também a presença de outras autoridades aqui presentes. Bom dia, Carlos, bom dia a todas as rádios comunitárias aqui presentes, bom dia a você que nos ouve, bom dia às autoridades que estão aqui presentes. É um prazer poder estar aqui com vocês. Acho que a população quer saber de questões que são questões macroeconômicas, valor da inflação, como é que está a taxa de desemprego, mas quer saber também questões locais, como é que está funcionando a sua UBS, como é que está funcionando o seu posto de saúde, a escola do seu filho, questões que envolvem a sua comunidade, o seu bairro, o seu distrito. E as rádios comunitárias fazem um papel importantíssimo de levar informação à população, de poder ter assim, uma democratização de todas as questões que interessam a cada um de nós aqui paulistanos. E, portanto, é um prazer, uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Com certeza. Lembrando que nós temos 34 emissoras comunitárias que estão, neste momento, em cadeia com a Web Rádio Câmara São Paulo, portanto, linkadas com a gente ao vivo, a partir aqui da Sala Tiradentes, na Câmara Municipal, sede do Legislativo paulistano. Outras rádios também estão presentes aqui, estão transmitindo também. A Rádio Futura de Parelheiros, a Rádio Sou Ouvida de Guaianazes, Rádio Paz do Grajaú, Cidade Tiradentes, da Cidade Tiradentes, a Rádio Star Sul, do Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, a Rádio Conexão de Perus, Rádio Alvorada de Pedreira, Caminho para a Vida do Parque São Rafael, Urbanos de Pirituba, Casa Verde, da Casa Verde, e também a Rádio Represa de São Bernardo do Campo, que pertence à região metropolitana de São Paulo, ao ABC Paulista, e também aqui presente. Essas rádios não farão perguntas, mas estão retransmitindo o sinal que nós estamos gerando a partir aqui da Sala Tiradentes. Eu já vou começar com o prefeito, a gente sabe da agenda do prefeito sempre bastante apertada, afinal de contas o trabalho do prefeito não deve ser fácil numa cidade como São Paulo, a gente sabe disso. Então vamos à primeira pergunta, da Rádio Dalila, da Penha, Zona Leste de São Paulo. Bom dia, prefeito. Obrigado pela oportunidade. A Rádio Dalila tem a seguinte pergunta para o prefeito da nossa cidade. O senhor acaba de assumir o cargo de prefeito de uma das maiores cidades do mundo. Nós gostaríamos que o senhor contasse sobre a sua trajetória. Obrigado. Eu queria agradecer a pergunta. Eu costumo dizer que não foi a cegonha que me trouxe, foi um tucano. Porque desde criança que eu me lembro fazendo política, desde muito jovem que eu me lembro acompanhando o dia a dia do meu avô, Mário Covas, até porque eu, para ter um avô, a minha mãe para ter um pai, a minha avó para ter um marido, a gente precisava fazer política. Então, porque ele se dedicava a isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu me lembro desde muito criança levando material para dentro da escola, discutindo política com os pais dos meus amigos, com os meus professores. Eu me lembro passando minhas férias em Brasília. Eu me lembro rodando a cidade para ter o número mínimo de filiados para que o PSTB fosse criado em 88.
Aliás, hoje o partido completa 30 anos de idade. Então, enfim, sempre foi isso que tive muito presente na minha vida. Vim para São Paulo para estudar aqui na cidade. Eu nasci em Santos. Fui fazer Direito e Economia, porque eu achei que eram faculdades importantes para quem fosse seguir a vida pública. Me formei em Direito pela USP, em Economia pela PUC de São Paulo. E fui eleito meu primeiro mandato em 2006, com 26 anos de idade. Eu tive, naquela oportunidade, 122.312 votos. De 2007 a 2010, eu fui considerado o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa pelo movimento Voto Consciente e fui reeleito em 2010 com 239.150 votos, sendo o deputado mais votado do Estado de São Paulo naquela eleição. O governador Geraldo Alckmin me convidou para que eu fosse secretário de Meio Ambiente, cargo que eu assumi dia 1º de janeiro de 2011, e que fui secretário durante 3 anos, 3 meses e 3 dias, até o dia 3 de abril de 2014, quando me licenciei para ser candidato a deputado federal em 2014. Fui eleito deputado federal com 350.708 votos, sendo o 5º mais votado do país. Em 2016, o João Dória me convidou para ser vice dele na chapa, que ele estava disputando a Prefeitura de São Paulo. Acabei topando o desafio, saímos de 3% e terminamos aquela eleição com 53%, sendo a primeira vez que um candidato é eleito em primeiro turno desde que o Instituto do Segundo Turno foi criado na cidade de São Paulo. Assumi diversos cargos dentro do meu partido, fui presidente estadual e presidente nacional da Juventude do PSTB, fui secretário-geral do partido aqui no Estado e desde agora, do dia 7 de abril, assumi a prefeitura da cidade de São Paulo. Adoro política, é isso que eu quero para a minha vida, o quanto eu puder fazer, o quanto o povo me deixar, é exatamente isso que me anima, que é exatamente poder diminuir as distâncias sociais, levar um mínimo de dignidade, de vida para aquelas pessoas que são mais necessitadas. É para isso que eu faço política, é isso que eu acredito, e acredito que através da política a gente pode sim mudar a nossa realidade. Está aí a pergunta, a primeira pergunta respondida pelo prefeito Bruno Covas. Vamos para a segunda pergunta, lembrando que nós temos autoridades aqui, daqui a pouco nós vamos anunciar as autoridades aqui presentes, sempre é importante, acompanhando o prefeito Bruno Covas. A rádio Águia Dourada FM, da região de Embu-Boimirim, faz a segunda pergunta com o Marcos Guerreiro. Bom dia, prefeito. Bom dia. Como o senhor avalia os primeiros 80 dias de mandato como prefeito? Olha, Marcos, acho que nesses 80 dias eu consegui deixar bem claro aquilo que foi o ponto central de todas as entrevistas que eu dei logo que estava prestes a assumir a prefeitura com a iminente saída do João. Eu disse naquela oportunidade que mudava o piloto, mas seria mantido o rumo, seria mantida a direção, seria mantido o voo. E é exatamente isso que a gente vem fazendo. A população lá na ponta não sentiu nenhuma alteração das propostas, das iniciativas, dos projetos que já estavam em andamento desde o início dessa gestão, desde janeiro de 2017, e que continuaram a ser executados. Não se trata de uma nova gestão, não se trata de um novo governo. É o mesmo governo com as metas, propostas, ideias que foram pactuadas com a população na eleição de 2016. Portanto, todos os compromissos de campanha assumidos pelo João Dória são meus compromissos, porque eu estava na mesma chapa, eu pedi voto ao lado dele, não se trata de um novo governo. E é claro, enfim, aí não tem como a gente querer fazer igual, acho que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua visão de mundo. Eu tenho tentado me dedicar ainda mais às questões sociais, a educação, saúde, cultura, enfim, são questões que me fizeram escolher a política e, portanto, tem um pouco mais da minha atenção. Eu acho que o principal, a população tem sentido isso, é que não houve nenhuma ruptura, nenhuma alteração, muito pelo contrário, estamos conseguindo implementar tudo aquilo que foi idealizado e, inclusive, aprovado aqui por esta Câmara Municipal, quando da discussão e votação do plano de metas da cidade de São Paulo. É esse que é o nosso norte, é isso que está dirigindo essa gestão, não é nenhuma questão pessoal, nenhuma vaidade pessoal, é o que foi pactuado com a população e isso as pessoas perceberam nesses 80 dias. Está aí a segunda pergunta respondida pelo prefeito. A terceira rádio a fazer pergunta é a Rádio Heliópolis, de São João Clímaco. A pergunta da Rubenildo Limeira.
É que faz a pergunta. Bom dia a todos. A Rádio Comunitária de Heliópolis. Aqui é Rubenildo Limeira, da Rádio Heliópolis FM. Uma boa tarde, senhor prefeito e todos aqui presentes. Hoje, na Prefeitura, existe algum canal de comunicação para que grupos, coletivos e movimentos sociais possam ser ouvidos e atendidos em suas diversas demandas que acabam contribuindo para a efetivação de políticas públicas que possam nos apoiar nisso? Acho que tem todos. Eu acho que a gente não precisa burocratizar a relação do Poder Executivo com movimentos sociais, com coletivos, com a sociedade em si. A gente tem que dizer, olha, só através deste conselho, ou só desta forma, nós vamos poder nos envolver. Acho que a própria presença minha aqui nesta coletiva mostra que a linha geral do governo é quanto mais contato com a população, quanto mais a gente puder ouvir, quanto mais a gente puder discutir, menos nós vamos errar. Portanto, eu tenho tido o trabalho de ter pelo menos uma agenda diária na rua para poder estar junto com as pessoas. E se o prefeito se comporta dessa forma, não tem por que os secretários também se comportarem desta forma. Então, aqui, 2 secretários que a todo momento, aliás, 3, que a todo momento estão junto com a população, discutindo propostas, discutindo ideias. Eu acho que isso é uma questão cotidiana do Poder Executivo. Não há apenas uma forma, um canal, um jeito, um conselho em que a gente abra as portas da Prefeitura. As portas da Prefeitura estão escancaradas para as pessoas poderem participar. Acho que quanto mais pessoas puderem participar, melhor para a gente, né? Isso é da democracia. A gente ainda vive um momento de aperfeiçoamento da democracia no país. O saudoso governador Franco Montoro já dizia que ia ser mais difícil construir a democracia do que derrubar a ditadura. E realmente ainda havia um momento de construção, de amadurecimento da democracia no país, e isso envolve as pessoas participarem. Democracia não exige apenas a gente votar a cada 2 anos. Isso é o mínimo, tanto que isso é um dever dentro da democracia. Agora, a gente tem sim o direito de participar, de cobrar, de fiscalizar. Hoje as mídias sociais permitem, inclusive, muito mais essa interação. Acho que a todo momento, a todo instante, a gente tem o dever e a obrigação de ouvir as pessoas, de estar à disposição, porque quanto mais a gente ouve, menos a gente erra. Tá certo. Anunciar aqui a presença do secretário de Relações Sociais, Milton Flávio, que comparece também, aliás, em várias oportunidades das entrevistas com as rádios comunitárias, o secretário Milton Flávio sempre presente, sempre dando um apoio fundamental para as rádios comunitárias de São Paulo. Vale registrar isso, porque ele está presente também nessa entrevista coletiva. Também o secretário de Cultura, André Sturm, a quem a gente agradece a presença. O vice-presidente desta casa e hoje secretário Eduardo Tuma, que também está sempre presente, sempre fazendo, também apoiando as rádios comunitárias em todas as iniciativas e apoiando tanto no Legislativo quanto agora no Executivo, com um trabalho muito legal. A gente fica muito feliz com isso e com a presença dele. O vereador Amaury Silva também aqui presente, a gente fica muito feliz com a presença dele. Já esteve também aqui o vereador Eliseu Gabriel, deu uma passada aqui, não estou enxergando o vereador aqui, ele deu uma passada, veio cumprimentar todos, mas também sempre é um grande apoiador das rádios comunitárias e do rádio, né? O vereador Eliseu Gabriel sediou aqui um evento muito importante, Prêmio Landel de Moura, para a entrega de radiojornalismo, o que é fundamental também para a nossa democracia. Vamos agora à quarta pergunta. A gente corre aqui, né? O vereador Isaac, perdão, vereador Isaac Félix também, não havia sido comunicado aqui, mas, vereador, muito obrigado pela sua presença, viu? Também muito obrigado. E olha só, uma coisa importante que a gente tem que falar aqui é que a próxima pergunta é de uma rádio também que está sempre presente aqui nas nossas entrevistas, que é a Rádio Cidadã do Butantã. ZYU 850, Rádio Cidadã FM, transmitindo em frequência modulada em 87.5 MHz e via internet em www.cidadanfm.com.br. Lázaro de Oliveira faz a pergunta. Boa tarde, prefeito. O problema da Cracolândia, apesar de vários esforços do poder público, ainda persiste. Dá uma forte aqui. Agora, melhorou? Agora sim. É que não estava saindo no microfone. Vamos repetir, então. O problema da Cracolândia, apesar de vários esforços do poder público, ainda persiste. Qual seria a solução? Se é que há uma solução? Bom, a solução ela não é uma fórmula mágica, né? Até porque essa é uma doença crônica, de difícil resolução. Agora, só que a gente está resolvendo enfrentar.
Acho diferente de gestões anteriores que praticamente achavam que era um direito das pessoas estarem naquele lugar, que em defesa dos direitos humanos era melhor não fazer nada. Eu acredito que a defesa dos direitos humanos é fazer alguma coisa, porque as pessoas não têm hoje capacidade de discernimento do que é melhor, do que é pior para elas mesmas. Então, a nossa ação lá é uma ação em 3 frentes. É uma ação de saúde, é uma ação assistencial e é uma ação de segurança. Essas 3 vertentes têm trabalhado conjuntamente para que a gente possa, cada vez mais, minimizar o problema. Hoje, se a gente comparar com a situação que a gente tinha dia 1º de janeiro de 2017, a gente já conseguiu acabar com as ruas que eram controladas pelo tráfico. A gente tinha ali algumas quadras em que era proibida a entrada do poder público, até mesmo a entrada das equipes de limpeza da prefeitura. Pra você ter uma ideia, hoje, só as equipes de limpeza levam 2 toneladas de lixo diariamente daquele espaço. O que é, enfim, é uma vitória, mas não significa que o problema acabou, né? A gente tem feito, só na área da saúde, nesse mais de 1 ano de ação da Prefeitura em conjunto com o Governo do Estado, foram 6.500 internações, 75.000 abordagens feitas pelos consultórios de rua das equipes de saúde. Na área da assistência, a gente tem ali vários espaços que são os atendes, onde nós temos uma verdadeira política de redução de danos, onde ele pode entrar lá, ser atendido, direito a banho, a lugar para dormir, a roupa, enfim, ele tem um atendimento assistencial. E a área da segurança pública, já foram mais de 1.000 traficantes presos nesse período, o que nos permite a gente comemorar, né, que a gente não tem hoje nenhum espaço controlado pelo tráfico. Hoje o poder público ele entra naquele espaço. Agora, é uma doença crônica, né? A gente não adianta a gente achar que da noite para o dia nós vamos resolver. Não há fórmula mágica para resolver isso. Todas as cidades do mundo que enfrentaram esse desafio, enfrentaram persistindo, e é isso que nós vamos fazer, nós vamos persistir. Volta e meia, alguma manifestação, é carro incendiado, é prédio ocupado. Isso, a gente sabe, é comando do tráfico para que a gente tenha uma diminuição da ação da prefeitura naquele espaço, mas isso não vai inibir a prefeitura de continuar persistindo, de continuar avançando. A gente espera um dia poder comemorar o fim da Cracolândia. E isso só vai se dar com essa ação diária, cotidiana, persistente, que a Prefeitura tem feito, já com essa vitória de não ter mais rua controlada pelo tráfico, mas a gente quer um dia também comemorar o fim da Cracolândia. Pergunta agora da Rádio Everest, da Vila Industrial. 87,5. Rádio é isso aí. Pergunta da Maria Rita. A cidade de São Paulo padece de problemas graves em relação às calçadas que expõem os pedestres a riscos, e principalmente os mais idosos. Como anda a Comissão Permanente de Calçadas, instituída em 2017? A Comissão de Calçadas ela teve uma visão de que era preciso reunir, dentro de um mesmo órgão, todas as preocupações que a Prefeitura tem em relação à calçada. Porque a gente tem várias secretarias e cada secretaria tem um olhar. A Secretaria, por exemplo, do Verde e Meio Ambiente está preocupada com a arborização nas calçadas. A Secretaria de Mobilidade está preocupada em melhorar a mobilidade da cidade de São Paulo, porque hoje nós temos 1/3 dos deslocamentos que são feitos a pé na cidade de São Paulo. A Secretaria de Prefeituras Regionais está preocupada com a fiscalização que os regionais das prefeituras regionais fazem nas calçadas privadas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência está preocupada na acessibilidade que as pessoas com pouca capacidade de locomoção têm aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente juntou todas as pequenas iniciativas que a Prefeitura tem dentro de uma comissão para criar o que é a calçada, vamos dizer assim, ideal do ponto de vista de resolver todas essas preocupações. E agora, essa semana, nós lançamos uma minuta que foi publicada no Diário Oficial de um plano de calçadas para a cidade, dizendo o que a gente entende como a calçada ideal para resolver todas essas questões.
Essa minuta está em fase de consulta pública, então toda a população agora pode participar, pode dar ideias, pode dar sugestões nesse plano. O que a gente quer, a partir do ano que vem, ter uma rubrica no orçamento para poder fazer calçada aqui na cidade de São Paulo. E aí tem uma ação conjunta. As calçadas, que são calçadas utilizadas por uma grande quantidade de pessoas e, portanto, mesmo elas sendo privadas, a prefeitura pode fazer essa obra e aí a gente poder cobrar do poder privado, das pessoas, que elas também façam nas calçadas que são de responsabilidade de todos os cidadãos aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente pretende agora ouvir a contribuição das pessoas para que no ano que vem a gente possa ter uma rubrica específica para executar o Plano Municipal de Calçadas. 34 rádios comunitárias que é transmitindo essa entrevista do prefeito Bruno Covas para as rádios comunitárias, aqui com a Web Rádio Câmara São Paulo, essa parceria tão importante que nós temos aqui na Câmara Municipal. A sexta rádio a perguntar é a Rádio Show, região da Vila Monumento. Rádio Show, show na programação, show nos lançamentos, show na informação. Rádio Show, show no esporte, é show no entretenimento. Rádio Show, um show no seu rádio. Marco Antônio Costenaro faz a pergunta. Bom dia, prefeito, bom dia a todos e a todas. A minha pergunta vai no sentido de que o senhor nos desse um panorama de como está o programa de desestatização, falasse um pouco sobre as vantagens e as desvantagens e para onde esses recursos angariados seriam investidos como áreas prioritárias. É isso a minha pergunta. Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer a pergunta. Em 2016, o candidato João Dória se candidatou à Prefeitura de São Paulo prometendo privatizar. Eu acho que fazia anos que a gente não via um candidato com essa defesa ganhando uma eleição. Durante muito tempo se demonizou a privatização como se fosse isso ruim, como se fosse algo que prejudicasse a população. Entretanto, ele foi eleito em primeiro turno, como já mencionei aqui. O que mostra que as pessoas entenderam a importância de que é preciso ter parceiros privados para que a gente possa ofertar bons serviços e que a prefeitura possa focar naquilo que é o essencial, que é a educação, que é a saúde, é cultura, é segurança, é mobilidade. Não tem sentido uma prefeitura ficar cuidando de um estádio, não tem sentido uma prefeitura ficar cuidando de um centro de exposições, não tem sentido a prefeitura ficar cuidando de um autódromo. Você tem aqui na cidade de São Paulo o AMB e o Expo Imigrantes. São 2 centros de exposição. Você vai visitar os dois, parece que são centros de exposições de cidades diferentes. Nem parece que a mesma cidade consegue coexistir algo que tenha a estrutura tão diferente do AMB e do Expo Imigrantes. Por quê? Porque não tem sentido você depender de licitação para poder comprar papel higiênico para um centro de exposições, para poder fazer reforma, para poder consertar um vidro que quebra. Você tem que ter a agilidade que o setor privado pode dar, tendo as regras estabelecidas pelo setor público. Esse plano, que era inicialmente de 3 itens, o Pacaembu, AMB e Interlagos, hoje foi ampliado para mais de 60 itens de um grande programa de desestatização, envolvendo o PPP do lixo da varrição na cidade, envolvendo concessão dos terminais de ônibus, envolvendo uma parceria para a construção de um BRT que vai do Parque Dom Pedro até o fundo da Zona Leste, 30 quilômetros de BRT, enfim, envolvendo a questão dos semáforos da cidade de São Paulo. Há uma série de itens. Agora nós vamos ampliar, inclusive, uma PPP de piscinões na cidade de São Paulo, para poder construir mais 9 piscinões aqui na cidade. Lançamos a primeira PPP da habitação. Enfim, é um grande programa em que tem como premissa você acreditar que, a partir de uma parceria com o setor privado, você pode ofertar serviços essenciais à população sem ser a necessidade de serem feitos pelo poder público. Hoje, quem visita um hospital administrado por uma OS, que é uma parceria, é um tipo de parceria feito com o setor privado, pode verificar que os hospitais administrados por OS, eles custam menos e prestam um serviço melhor do que aqueles administrados diretamente pelo poder público. Então, quer dizer, não há sentido, não há necessidade que o serviço público ele seja necessariamente prestado pelo poder público. Ele pode também ser prestado pelo setor privado.
Então, a gente entende que esse programa é um programa pioneiro. Mais de 70 prefeitos já visitaram aqui a Prefeitura de São Paulo, atrás dos nossos editais, para poder copiar e fazer igual nos seus municípios. A gente tem, em média, uma PPP, um edital de PPP leva 800 dias para ser lançado aqui no país. Tamanha a dificuldade de você responder a todas as premissas que a legislação coloca. E nesse 1 ano e meio, a gente já conseguiu lançar o edital de concessão do Pacaembu. A gente espera conhecer agora, em julho, quem é o vencedor desse edital. A gente já conseguiu colocar na rua o edital de concessão do Parque Ibirapuera. E o modelo feito é um modelo pelo qual quem ganhar a concessão do Parque Ibirapuera vai ter também a obrigatoriedade de fazer a manutenção de 5 parques que estão na periferia da cidade de São Paulo e que sozinhos talvez não tivessem um parceiro privado interessado em fazer a gestão. Porque o Parque Ibirapuera todo mundo quer administrar. Tem muita visitação, é muito fácil você botar lá uma lanchonete, um restaurante, poder ter receita com isso. Agora, esses parques na periferia talvez não tenham uma visitação tão grande e não fosse possível você conseguir um parceiro privado. Então, nós colocamos juntos. Olha, quem levar o Ibirapuera vai ter também a obrigatoriedade de criar e fazer a manutenção desses 5 parques que estão na periferia da cidade de São Paulo. E a gente deve levar para a Bolsa de Valores, na primeira quinzena de setembro, a venda do AMB. A gente está discutindo aqui com a Câmara Municipal a venda de Interlagos, há uma série de projetos que estão sendo discutidos aqui, e todo recurso arrecadado neste programa, seja ele arrecadado por conta de concessão, seja ele arrecadado por conta de venda, ele vai para um fundo que não entra no orçamento, não entra na mesma conta do orçamento da Prefeitura, e o recurso desse fundo só pode ser utilizado para investimento. Você não pode pagar custeio, não pode pagar algo que as pessoas não sintam a importância desse recurso, e é investimento em educação, em saúde, em segurança, em assistência, em mobilidade, ou seja, esse recurso a população vai ver a aplicação dele, diferente do que foi feito já no país, em que se utilizou recurso de privatização para poder pagar dívida. É claro que naquele momento isso foi importante para poder recuperar a credibilidade do país, mas a gente entende que vai ser muito importante aqui para a cidade de São Paulo, que tem um orçamento muito limitado do ponto de vista de investimento, que a gente possa utilizar esse recurso para poder fazer mais creche, para poder fazer mais escola, para poder fazer melhora no trânsito da cidade, enfim, algo que possa ser investimento para melhorar a vida das pessoas. Então, é um grande programa que, sem sombra de dúvida, está sendo referência para outras cidades do país. É claro que a gente enfrenta as dificuldades deles são a demora, a gente não consegue do dia para a noite botar de pé, por conta de várias iniciativas apresentadas pelo setor privado, que levou para a gente ideias que a gente não tinha pensado anteriormente. Nós conseguimos ampliar para mais de 60 itens e, sem sombra de dúvida, vai poder fazer com que a Prefeitura possa focar os seus esforços, o seu RH, a sua preocupação, o seu orçamento naquilo que é o essencial e deixar para o setor privado cuidar daquilo que ele cuida melhor do que o setor público. Tá certo. A Web Rádio Câmara São Paulo em cadeia com as rádios comunitárias, transmitindo. E olha, só para vocês terem uma ideia, nós acabamos de falar de um bairro de São Paulo, agora nós vamos lá para o Parque Savoy City, na Zona Leste. Rádio Libertação FM faz a pergunta. A Rádio da Comunidade. Rádio Libertação FM. Libertação FM. Dona Neuza Simões é que faz a pergunta. Bom dia, Bom dia. prefeito, bom dia a todos. E eu, Neuza Simões Ferrão, sou diretora da Rádio Libertação. Estou aqui defendendo a minha comunidade e tenho uma pergunta para fazer. Eu creio que toda a minha comunidade gostaria de fazer essa pergunta, pelo carinho que o povo sente por esse sobrenome, Covas. E a pergunta que eu te faço, prefeito, é o que significa, né? Qual é o sentimento que o prefeito tem de ter esse sobrenome? Olha, que Neuza, queria agradecer a pergunta. Eu acho que é um peso que, ao mesmo tempo, ele é muito pesado. Com certeza. Porque eu acho que a comparação sempre vai ser desfavorável a mim. Ele foi um excelente senador, governador, prefeito.
Até hoje, por onde eu passo, as pessoas lembram, olha, ele veio colocar aqui esta guia, essa sarjeta, ele veio asfaltar essa rua, ele veio inaugurar esse poço, ele veio tomar café na minha casa, enfim, o que eu ouço de histórias dele não tem fim. Mas, ao mesmo tempo, é um peso que é muito leve. Com certeza. Porque as pessoas têm um carinho comigo muito grande. Num país onde se diz que rei morto é rei posto, num país onde ser político é tudo que há de pior na face da terra, as pessoas terem um carinho por ele. E olha, a gente já está há 17 anos de falecimento dele. As pessoas terem tão viva, né, a presença dele, em especial na cidade de São Paulo, né? Cidade que ele foi prefeito de 83 a 85. As pessoas me recebem, enfim, sempre com um gesto muito mais afável, carinhoso, enfim, me abraçando, dizendo que estão abraçando ele. Então é algo que é muito prazeroso para mim, que é da família. E como disse, deixei ter um avô para ter um governador, para ter um prefeito, para ter um senador, poder saber que valeu a pena ele ter se dedicado a isso. Muito obrigada. Eu tenho aqui só uma coisinha assim para acrescentar. Uma vez eu era repórter da CBN, da Rádio Globo, estava fazendo uma reportagem e chegou uma senhora ali no Hospital Santa Marcelina dizendo o seguinte: governador, lá em Guarulhos está um problema sério lá. Só para encurtar, ele simplesmente pegou essa senhora, colocou dentro do helicóptero, falou com o capitão, falou assim, tem como pousar lá? Não sei, vamos dar um jeito, vamos lá. Subiu no helicóptero e a imprensa foi toda atrás, a gente olhando para cima para ver onde que o helicóptero ia pousar. Então, só uma história a respeito, né, desse que foi, sem dúvida nenhuma... Não é verdade? Então, só para marcar efetivamente aí, uma das que eu tive com o nosso saudoso Mário Covas, não é verdade? Olha só, eu vou pedir uma saudação aqui, porque nós temos os secretários aqui, o secretário Milton Flávio, prefeito, se você me permite, o secretário Milton Flávio está aqui, então solicitaram uma saudação do senhor aqui, as rádios comunitárias reconhecendo o trabalho que o senhor faz para ajudar. Então, o senhor fica à vontade, o microfone, uma saudação, lembrando que o prefeito tem horário, mas os secretários estão aqui. Vamos seguir a orientação do próprio governador Mário Covas, que dizia que discurso bom é curto, né? Tá certo. E dizer que é um privilégio. Quando eu vejo o Bruno falar do Mário, né? Eu fui líder do governo dele, digo que a coisa mais importante para mim, Carlos, é saber que eu fui o último líder do governo do Mário Covas. É verdade. Porque foi uma escolha pessoal, num momento muito difícil, em que ele tinha que enfrentar dificuldades sérias pessoais e tinha que continuar governando com a mesma competência, com a mesma seriedade. E eu me lembro, e eu vou contar essa história muito curta, Bruno, porque quando as coisas apertavam, ele dava um recado para mim, para eu dar para os deputados. Digo, olha, eu só tenho 2 preocupações na minha vida hoje. Não sei se existe um mundo depois desse, mas se tiver, eu quero estar lá. E segundo, eu quero manter a minha história. Acho que ele imaginava que deixava essa história para você, né? E, com isso, era muito fácil você trabalhar com os políticos, e é um exemplo de vida, e até hoje não dá para esquecer tudo aquilo que ele nos ensinou a fazer e que você continua fazendo. As rádios comunitárias sempre foram parceiras do Covas, sempre foram parceiras da social-democracia, e eu fiquei muito feliz quando eu e André pudemos, num momento de extrema dificuldade, né, encontrar uma saída, né, em que a Secretaria da Cultura, na dificuldade que enfrentava, era a secretaria que tinha sofrido o maior corte de verbas proporcionalmente, né, encontrou um espaço pequeno, e os vereadores, da mesma maneira, deram um apoio com as suas emendas, e, com isso, nós iniciamos um programa, né, porque quem foi político, como eu fui durante tanto tempo, sabe que quem fala com o cidadão nessas questões menores são as rádios comunitárias. E é um privilégio estar aqui com vocês e poder ouvir, né, o Bruno falar, e às vezes eu não sei se estou ouvindo o Bruno ou se estou ouvindo o avô. Tá certo. O secretário de Cultura também, André Strom, se quiser dar uma palavrinha, por gentileza, secretário. Bom dia a todos, obrigado aqui. É um prazer também estar com os amigos, que tive o privilégio de conhecer mais proximamente o ano passado, ver a qualidade do trabalho e, enfim, só para citar também, sábado estava na Casa de Cultura do Butantã, onde a gente estava fazendo uma grande festa junina, e estava lá a Rádio Cidadã,
sempre presente, e eu tenho, andando pela cidade, percebido a importância, a presença, a qualidade do trabalho que é feito, e destacar de novo que o Milton foi fundamental ano passado. Esse edital, que tinha sido uma vitória na Câmara Municipal, estava inviabilizado pela falta de recursos. Quando eu recebi os representantes, eu disse para eles que no dia que o dinheiro chegasse, a gente soltava o edital. Pelo menos isso a gente conseguiu cumprir, e agora, dia 20 de julho, sai o edital desse ano. Então, aproveito aqui para reforçar que as rádios se preparem, façam os seus projetos caprichados para que a gente possa ter um segundo edital muito vitorioso, que é uma das nossas prioridades, apoiar todo tipo de manifestação cultural na cidade de São Paulo. Tá certo. Obrigado ao secretário. É importante lembrar que são secretários importantes e que dão toda a força para as rádios comunitárias de São Paulo. Por isso, a presença deles aqui é importante e essa palavra deles é importante, até porque são 34 emissoras retransmitindo, neste momento, a fala do prefeito Bruno Covas, a fala dos secretários e a fala, evidentemente, de todos aqueles que compõem as rádios comunitárias de São Paulo. Peço permissão, então, para continuar a coletiva para o prefeito. A Rádio Onda, do Parque São José, é que faz a próxima pergunta. Tudo que você gosta. Onda FM. Toca todas. A sua pergunta do Robert Clay. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Como anda o plano de readequação das ciclovias? Olha, queria agradecer a pergunta, porque a gente teve uma reunião importante na semana passada. Eu era um dos críticos da gestão anterior, que resolveu ampliar a quantidade de ciclovias na cidade de São Paulo, que é algo até relativamente positivo. Mas acho que o grande problema que eu costumava dizer durante a gestão passada, dizia muito durante a campanha, é que eu acho que a gestão passada fez ciclovia na cidade como se joga orégano em pizza. Foi fazendo salpicado pela cidade. E hoje nós temos verdadeiras ciclovias que ligam nada a lugar nenhum, ciclovias em lugares íngremes que você não consegue nem descer de bicicleta, porque você tem medo de conseguir segurar o freio, muito menos subir, porque ninguém tem coração para subir essas ciclovias. Então, claro que é uma conquista você poder melhorar a possibilidade de se locomover nesse meio aqui na cidade. Mas ele precisa ter uma lógica, ele precisa ter uma organização. Então, eu pedi, logo que eu assumi aqui a prefeitura, para que a Secretaria de Transportes fizesse um plano para a cidade de São Paulo. O plano está sendo rascunhado, eu pedi algumas alterações, e eles me prometeram entregar em mais 2, 3 semanas. Ele tem alguns eixos, algumas premissas centrais. A primeira delas é que a gente precisa ter um eixo norte-sul, um anel que possa ligar esse eixo norte-sul sem passar aqui pelo centro da cidade de São Paulo, e que a gente possa ter, claro, quais são as vias que você tem ciclovia, qual você tem ciclofaixa e qual você tem ciclorrota, porque são características diferentes e que também não podem ser simplesmente jogadas em qualquer canto da cidade de São Paulo. Então, as vias expressas, aquelas mais rápidas, você precisa ter a ciclovia, porque ela é segregada, você tem uma separação, você não pode ter a bicicleta convivendo com carros que vão a 60, 70, 50 km por hora. Quando você tem ruas assim, velocidade média, você tem a ciclofaixa, que você é segregado, mas você não tem nenhuma separação física, porque você não tem essa necessidade de fazer um investimento maior para poder construir. E nas vias de velocidade mais baixa, você pode ter a ciclorrota, que é simplesmente não há segregação, mas você tem uma pintura no chão mostrando que preferencialmente ali passam bicicletas. Enfim, é um plano para a cidade de São Paulo. A partir dessas linhas centrais, é preciso, portanto, fazer algumas intervenções, de passar a ciclovia de um lugar para outro, de poder transformar ciclovia em ciclofaixa, ciclofaixa em ciclovia, enfim, de fazer a alteração daquilo que foi feito para dar mais conectividade a esse sistema, para poder dar mais inteligência. A nossa questão principal e a nossa meta não é dizer, olha, a cidade de São Paulo tem tantos quilômetros de ciclovia. A nossa meta é a cidade de São Paulo ter tantas pessoas andando de bicicleta.
Pouco importa se você tem 100, 200, 300, 400, 500 ou 1.000 quilômetros de ciclovias. O importante é que você tinha 5.000, agora tem 10.000, 15.000 ou 20.000 pessoas que andam de bicicleta. Então não adianta você salpicar isso pela cidade, é preciso dar organização. Eles me prometeram o detalhe dessas intervenções em mais 3 semanas. Vamos fazer uma grande coletiva mostrando isso para a população. Vamos fazer audiências públicas nas 32 prefeituras regionais. Vamos discutir esse plano no Conselho Municipal. Vamos baixar um decreto e vamos poder fazer intervenções discutindo caso a caso com a população, mas sabendo que nós vamos ter uma diretriz, nós vamos ter uma regra. Olha, não é achismo. Eu acho que aqui é melhor fazer isso, acho que é melhor fazer aquilo. Não, você tem uma linha, uma regra que vai nortear o plano cicloviário da cidade de São Paulo. Vamos à Vila Formosa, agora Zona Leste de São Paulo, Rádio Inteiração. A sua rádio comunitária é Rádio Interação 87.5. Pergunta da Marta de Araújo. Bom dia, prefeito. Prefeito, a pergunta da interação vem no sentido da zeladoria da cidade. Quando a zeladoria não funciona, os moradores têm uma sensação de abandono da cidade. O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar o trabalho das regionais com essa questão? Olha, eu queria agradecer a pergunta. É claro que se a gente tivesse muito mais recursos, seria muito mais fácil, porque a gente contrataria muito mais equipe para fazer zeladoria na cidade de São Paulo. Mas o orçamento não permite. Então, nós estamos trabalhando com inteligência. Nós estamos informatizando e georreferenciando todas as solicitações que são apresentadas no 156. O 156 está se tornando o canal pelo qual a prefeitura passa a planejar o dia a dia das equipes de zeladoria. Então, não vai ter assim, agora o prefeito regional acha que é melhor fazer ali, acha que é melhor fazer aqui. Não, nós vamos ver no 56 onde estão os maiores pedidos da cidade, onde tem mais concentração de pedido, onde as pessoas estão reclamando mais. Você tendo um mapa mostrando que, muitas vezes, você tem, para um mesmo buraco, 3, 4, 5, 6, 7 pedidos diferentes. E aí a equipe de rua, às vezes, não tinha essa informação. Então, ela chegava para tapar um buraco, o buraco já estava tapado. Ela chegava para tapar um buraco, o buraco é da Sabesp, ela não pode tapar. Então, para você ter uma ideia, quando a gente assumiu a prefeitura, de cada 10 buracos que a equipe ia tapar, 3 não existiam. E isso era uma grande perda de recursos. Por quê? Porque a equipe sai de manhã com a massa quente para poder fazer esse trabalho na cidade. E ela vai esfriando. De forma que não adianta você aproveitar essa massa para o dia seguinte. Você paga o trabalho da equipe, você paga por um serviço que não é feito e você não resolve o problema das pessoas. Tem 3 buracos que continuam existindo, poderiam ter sido tapados, você pagou para aquilo, mas a equipe acabou sendo dispersa e indo parar em lugares que não tem mais buraco. Então, a gente está trabalhando com inteligência, num grande sistema de monitoramento dessas equipes, trabalhando para que o 156 seja o canal que vá emitir, inclusive, já diretamente a ordem de serviço, sem passar pela Prefeitura Regional, trabalhando com inteligência e mostrando quais os caminhos melhores a serem feitos por essas equipes. É claro que nós também estamos trabalhando para poder ter mais recurso nessa área, que é essencial. É um dos grandes problemas, uma das grandes reclamações que nós temos hoje. Hoje, das 10 maiores reclamações do 156, 9 são problemas de zeladoria. Então, isso mostra o quanto a gente precisa ainda avançar na cidade de São Paulo. Estamos também trabalhando com parcerias no programa de adoção de praças, adoção de espaço na cidade de São Paulo. Enfim, para que a gente possa, ao final de 4 anos, entregar a cidade mais bem cuidada do que a gente encontrou dia 1º de janeiro de 2017. Vamos continuar na Zona Leste, Itaim Paulista, bairro importante da Zona Leste de São Paulo. A rádio que pergunta agora é a Rádio Milênio. Rádio Milênio, uma rádio a serviço da comunidade. Rádio Milênio. Marcos Vinícius faz a pergunta. Bom dia. O tema que eu vou elaborar a pergunta é relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o número 11. E o que o senhor pensa da cessão de áreas abandonadas para organizações socioambientais para a criação de projetos de educação ambiental, agroecologia, permacultura, inclusive com geração de renda? Bom, essa é uma ação que resolve vários problemas ao mesmo tempo, né? A ampliação de área verde na cidade de São Paulo, educação ambiental,
cuidar de espaços que hoje a prefeitura não consegue cuidar. A gente está falando da questão da zeladoria, então, quanto mais parceria com as pessoas, melhor. A gente pode... isso é uma questão de segurança alimentar, muitas vezes levar alimentos orgânicos, alimentos bem cuidados, para pontos da cidade que não têm condições financeiras de adquirir esse bom alimento também é importante. Nós já estamos começando trabalho, a Secretaria de Assistência Social está fazendo um trabalho também de hortas comunitárias. Enfim, quanto mais puder avançar nessa questão, melhor. A gente cuida melhor dos espaços da cidade. Espaço que não tem cuidado é um espaço que pode ser ocupado por tráfico, que pode ser ocupado por crime, que pode ser ocupado, ou, no mínimo, ele vai ficar mal cuidado, vai ficar mal gerenciado. Então, quanto mais a gente puder avançar nisso, melhor. A Prefeitura está à disposição. Aquelas pessoas, as ONGs, as entidades que querem adotar esse espaço, podem procurar as prefeituras regionais, podem procurar as secretarias específicas, que a gente quer ter esse tipo de parceria para poder cuidar melhor da cidade de São Paulo. A gente tem a ideia que sozinho a gente não consegue resolver todos os problemas da cidade. Então, quanto mais parceria, em especial para poder ter algo que seja produtivo, gerador de riqueza, gerador de renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas, é ainda melhor. Vamos da Zona Leste para a Zona Sul agora. Rádio Paraisópolis, região de Vila Andrade. Rádio Claro, Nova Paraisópolis, 87.5 FM. Pergunta da Karina Sampaio. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos aqui presentes na Sala Tiradentes. A virada cultural é uma ação que tem sido referência nos últimos anos no que se diz respeito ao acesso à cultura gratuita e de qualidade. Quais outras ações da prefeitura têm essa característica? Bom, é claro que a virada cultural é um marco hoje na cidade de São Paulo, é um grande programa, uma referência. Várias cidades que também fizeram iniciativas parecidas. O próprio Estado de São Paulo hoje também realiza a virada em várias outras cidades aqui. Agora, a gente entende que é responsabilidade também da Prefeitura fazer esse acesso à cultura em todos os cantos da cidade a todo momento, durante o ano todo. São mais de 100 espaços mantidos para a Secretaria de Cultura, que tem uma programação cultural permanente, que as pessoas podem e devem participar. No ano passado, nós iniciamos um trabalho nas 54 bibliotecas que a cidade tem, programa Biblioteca Viva, levando também programação cultural para esses espaços, então, ou seja, sem ter que construir nada novo e poder levar mais pessoas para locais que muitas vezes não eram tão utilizados. As pessoas estão redescobrindo as bibliotecas, redescobrindo e levando também, e tendo acesso à cultura de qualidade. A gente tem o Circuito Municipal de Cultura, que também percorre todos os cantos da cidade. Então, peço para as pessoas poderem, inclusive, se informar no site da Secretaria de Cultura, no site da Prefeitura, porque é uma programação cultural mantida pelo poder público, gratuita, que as pessoas podem e devem ter acesso, porque a gente entende que levar a cultura é algo importantíssimo para a formação do cidadão aqui na cidade de São Paulo. Obrigada. Pergunta agora da Rádio Jaraguá. Jaraguá FM, a sua parada obrigatória. Pergunta do Leonel Eusébio. Bom dia. Bom dia, prefeito. Eu sou Henrique Alves, da Rádio Jaraguá, estou representando o presidente. E a minha pergunta, primeiro eu queria falar que é um prazer ter trabalhado com o seu avô, certo? Na Prefeitura de São Paulo, quando ele foi eleito. Eu trabalhei junto com ele há muito tempo, pelo PMDB, na época, né? E é um prazer imenso. E a pergunta minha é essa aqui. Como funciona o programa da doação de praças? Olha, queria agradecer a pergunta, porque essa é uma das ações que a gente tem apostado muito na parceria com o setor privado. Nós tínhamos, dia 1º de janeiro de 2017, 200 praças adotadas na cidade de São Paulo. Hoje nós temos 1.100 praças adotadas, o que permite que a Prefeitura possa focar recursos em locais onde a gente não consegue parceria, principalmente locais da periferia, em locais onde a gente pode melhorar a prestação do serviço, deixando de cuidar de espaços que o setor privado tem demonstrado que cuida com, às vezes, melhor qualidade do que o poder público cuidava antes. Nós desburocratizamos essa adoção. Eu era, inclusive, secretário de prefeituras regionais quando o prefeito João Dória pediu
um novo decreto para poder dar mais agilidade a essa adoção. Hoje a gente consegue fazer em até 5 dias uma adoção. Quem quiser adotar pode procurar a Prefeitura Regional, fazer a sua proposta de adoção, do espaço a ser adotado, apresentar a documentação mínima que é exigida no decreto. A gente faz uma consulta pública, porque a gente não pode dirigir, a gente não pode direcionar uma adoção. Então, a gente faz uma consulta pública para saber se outras empresas, outras pessoas querem também adotar aquela praça. E não tendo nenhum interessado aparecendo, a gente firma um termo de cooperação que pode ser feito em até 1 semana. Então, a gente facilitou a vida das pessoas que querem fazer isso, porque, é claro, é algo que não tem sentido a gente ficar exigindo documento, meses, a pessoa acaba desistindo, porque ela vai fazer um favor para a cidade e a prefeitura dificulta ela de fazer esse favor. Então, a gente desburocratizou e atingimos esse número muito bom de 1.100 praças, mas queremos ampliar ainda mais. Nós temos algo em torno de 5.000 espaços na cidade de São Paulo, entre praças, canteiros, esquinas, que podem ser adotados e que a gente quer mais parceiros para poder adotá-los. Vamos agora a São Miguel Paulista, representante de lá é a Rádio Integração. Integração FM. Pergunta do José Ribeiro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos aqui da mesa que estão nos acompanhando. A minha pergunta é sobre saúde, que toda a comunidade da região leste de São Miguel estão aguardando, estão acompanhando a transmissão lá na rádio. Eu gostaria de saber do prefeito como fazer para resolver o problema da saúde, com a falta de médicos, enfermeiros, medicamentos, principalmente nos hospitais Tite Setuba, Hospital Alípio Correia Neto e também Valdomiro de Paula em Itaquera. Como pode fazer para resolver esse problema, prefeito? Olha, queria agradecer a pergunta. A saúde é uma preocupação central. Aliás, reclamação número 1 da população. Quando você pergunta qual é o principal problema da cidade? Saúde. Quais são os 2 principais problemas da cidade? Saúde e segurança. Então, essa é uma preocupação central em qualquer canto da cidade de São Paulo, não só na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. É um trabalho permanente, né? Não há fórmula mágica também para poder fazer isso. Quando nós assumimos a prefeitura em janeiro de 2017, o contrato de compra de remédios estava vencido. Você não tinha nem contrato para poder comprar remédio na cidade de São Paulo. Hoje, os nossos estoques centrais estão abastecidos. Então, estão trabalhando para que os estoques em cada UBS, em cada UPA, em cada hospital, também esteja abastecido, né? Estamos fazendo agora já a 2ª etapa do abastecimento de medicamentos na cidade de São Paulo. Fizemos o Corujão da Saúde, dia 10 de janeiro de 2017. O prefeito João Dória lançou um programa para utilizar hospitais privados, hospitais públicos, hospitais conveniados, no horário que ele não funcionava o aparelho de exame, para poder acabar com a fila dos exames mais simples, vamos dizer, na cidade de São Paulo. E em 83 dias a gente conseguiu acabar com a fila de 500.000 pessoas aguardando para fazer exame na cidade. Estamos agora em andamento com o Corujão da cirurgia, o Corujão dos exames mais complexos. A gente tem agora um aplicativo que as pessoas podem solicitar o seu atendimento através de um aplicativo. Já são mais de 50.000 pessoas cadastradas, marcando as suas consultas através de um aplicativo, sem ter que ir para o hospital, sem ter que ir para um posto de saúde para poder marcar a sua consulta. Aliás, dessas 50.000 pessoas, 70% são mulheres, o que mostra aí que as mulheres de São Paulo estão mais digitais do que os homens, estão utilizando melhor as tecnologias, estão mais atentas às iniciativas da prefeitura. Agora, é um trabalho constante de fiscalização, de envolvimento das diretorias de saúde, do secretário de saúde, do prefeito de São Paulo, dos órgãos gestores. Enfim, é um trabalho permanente para que a gente possa melhorar a saúde na cidade de São Paulo, que é um dos grandes desafios, e eu espero um dia a gente poder comemorar que a cidade de São Paulo presta um serviço bem feito, que as pessoas não ficam horas e horas com dor, sofrendo para poder ter um atendimento aqui na cidade. Mas é um trabalho permanente de logística, de inteligência e de recurso. Nós vamos complementar esse ano o orçamento aprovado aqui na Câmara Municipal, nós vamos complementar em mais 2 bilhões de reais, além daquilo que foi aprovado aqui na Câmara, para que a gente possa ter um atendimento mínimo de saúde aqui na cidade de São Paulo. Vamos para a região do Cursino agora, pergunta da Rádio Estrada FM.
A frequência 875. Estrada FM. Prefeito, muito boa tarde. Eu sou o Donato da Rádio Estrada e as eleições estão chegando. Muitos acreditam no processo eleitoral para a solução da crise política e econômica instalada no Brasil. Isto seria possível? Eu não tenho a menor dúvida. Claro que é muito importante a Operação Lava Jato, é muito importante o juiz Sérgio Moro, é muito importante a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, mas nesse ano, dia 7 de outubro, a população vai dizer quem é que vai governar o país pelos próximos 4 anos, quem serão os 513 deputados e deputadas federais, quem são os 54 senadores que vão substituir aqueles que terminam seu mandato, os 27 governadores, os 1.000 deputados estaduais, enfim, é a população que nesse ano vai dizer quem continua a fazer política, quem volta para casa e quem vai poder ter a sua primeira oportunidade de falar em nome da população. O político, ele não vem de Marte, né? Ele não foi sorteado, ele não ganhou um mandato, ele foi eleito pela população. Então, eu espero que nesse ano as pessoas possam pesquisar melhor quem é o candidato, possam saber melhor quem é que está ao lado deste candidato, né? Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Enfim, a gente possa aproveitar esse momento para não apenas ficar um xingando o outro, mas para que a gente possa também verificar a história de cada um, o que pensa cada um, para que a gente não tenha que se arrepender a partir de janeiro do ano que vem. Então, eu acho que o processo eleitoral é o processo maior da democracia e que é o verdadeiro processo que vai fazer a mudança que as pessoas tanto desejam. Não adianta deixar de votar, votar em branco, votar nulo, alguém vai ser eleito. Se a gente deixar de participar, deixar de se envolver, nós vamos deixar com que os outros escolham quem é que vai votar em nosso nome. Se as pessoas de bem deixarem de se envolver, isso só vai facilitar a eleição daqueles que compram votos, só vai facilitar a eleição daqueles que distribuem cesta básica, só vai facilitar a eleição destes que vão ter esses votos garantidos. Então, que as pessoas possam se envolver, possam buscar um candidato, possam acreditar, possam pedir voto para essa pessoa, porque é dessa forma que a gente muda o país. Muito obrigado, prefeito. O prefeito Bruno Covas cumpre, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental para as rádios comunitárias de São Paulo. É importante, claro, o prefeito se dirigir sempre à grande imprensa, a gente sabe da agenda do prefeito, as várias entrevistas coletivas, mas esse tempo que ele dá às rádios comunitárias é fundamental para ouvir as demandas de todos os bairros, de todas as regiões da cidade onde as comunitárias estão presentes. A gente fica muito feliz com essa parceria da Web Rádio Câmara São Paulo, com as rádios comunitárias. Agradece demais a presença do prefeito Bruno Covas e já o convida para uma próxima oportunidade, viu, prefeito? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a todas as rádios comunitárias aqui presentes, agradeço aqui a Web Rádio da Câmara Municipal por essa iniciativa, agradeço a todos aqueles que acompanharam essa coletiva. Foi um prazer e vamos voltar assim que possível. Tá certo, muito obrigado. Agradecer ao secretário de Cultura, André Sturm, que aqui está, secretário das Relações Sociais, Milton Flávio, aos vereadores Isaac Félix, que aqui está, o vereador Amaury Silva, e também o secretário Eduardo Tuma, vice-presidente desta casa, a quem a gente agradece também, em nome dele, o presidente desta casa, Milton Leite, que proporciona essa parceria da Web Rádio Câmara São Paulo com as rádios comunitárias. Sem essa parceria não seria possível a gente estar estabelecendo essa entrevista coletiva e essa proximidade do prefeito da cidade de São Paulo com todos os parceiros das rádios comunitárias. A Web Rádio Câmara São Paulo continua a sua programação, cumprindo seu papel, e como faço sempre, com todos os entrevistados até aqui, desde o prefeito que veio aqui anteriormente, como também os vereadores que já participaram, uma salva de palmas para o prefeito Bruno Covas. Segue a programação da Web Rádio Câmara São Paulo. Web Rádio Câmara São Paulo. Fonte de notícias para veículos de comunicação, blogs, assessorias e toda a sociedade. Diariamente, um resumo com as principais atividades, pauta das comissões, transmissão ao vivo dos acontecimentos e entrevista com vereadores e autoridades. Saiba mais sobre sua cidade. Ouça Web Rádio Câmara São Paulo.